Boa noite, pessoal. Hoje o nosso tema é o Deus que supre todas as necessidades do homem. Abraão desenvolveu um relacionamento com Deus e foi chamado amigo de Deus. Deus o abençoou sobremaneira e ele se tornou riquíssimo. Contudo, como não tinha filhos, Abraão temia que todos os seus bens fossem deixados para o seu servo Eliezer. Então Deus apareceu a Abraão e lhe prometeu um grande galardão. Ele, porém, lembrou o Senhor de que não possuía descendentes, e Deus lhe disse que seu herdeiro seria filho legítimo, gerado dele mesmo. O Senhor prometeu-lhe uma descendência tão numerosa quanto o pó da terra, e uma posteridade incontável como as estrelas no céu. Toda vez que Deus aparecia, fazia promessas a Abrão e à sua descendência. Sarai, esposa de Abrão, era estéril, não podia ter filhos. Aconselhou então seu marido a coabitar com Agar, sua serva, para que lhe gerasse um filho. Como resultado, foi gerado Ismael, filho de Abraão, com a serva Agar. Abrão e Sarai ainda não conheciam Deus como aquele que chama à existência as coisas que não existem. Aqui vemos a necessidade de ouvir e discernir claramente o falar do Senhor. Quando Deus apareceu a Abrão, ainda em Ur, na Caldeia, disse-lhe para sair de sua terra, de sua parentela, da casa de seu pai, e ir para a terra que ele lhe mostraria. Abrão levou Ló, seu sobrinho, junto consigo. Ló gerou 2 povos, os Amonitas e os Moabitas. Ambos eram inimigos de Israel. Os Moabitas foram amaldiçoados por Deus, pois levantaram contra o povo de Deus, quando este regressava do cativeiro no Egito. O filho de Abrão, com Agar, deu origem aos ismaelitas, que também eram inimigos de Israel. Mesmo assim, Deus cuidou desses povos por amor a Abrão. Ruth é um exemplo desse cuidado de Deus, pois era descendente de Moabe, filho de Ló, proveniente de um povo amaldiçoado. Contudo, sua atitude de buscar o Senhor e seu povo escolhido levou-a a desfrutar da bênção de Deus e a fazer parte de sua herança. Ela resgatou Ló de sua vergonha. Este, em vez de se apartar de Abrão, deveria ter dito: o meu rebanho é o teu rebanho, assim como Ruth agiu em relação a Noemi, sua sogra. Não me instes para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Quando Ismael nasceu, Abrão tinha 86 anos de idade. Durante 13 anos, não há registro na Bíblia de que Deus tenha aparecido a Abrão. Ao completar 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Todo-Poderoso, em hebraico, é El Shaddai, cujo significado é Deus Todo-Poderoso, todo-suficiente. Nosso Deus é todo-poderoso e todo-suficiente. Ele não precisa de ajuda do homem. Para o homem seria impossível Sarai ter um filho, mas para Deus não há impossível. Ele é o Deus provedor, pode suprir tudo o que o homem precisa. Deus se apresentou a Abrão como o marido provedor. Tudo o que Abrão precisasse, Deus proveria. Caso em sua vida falta-lhe algo, emprego, casamento ou filho, o Senhor é aquele que pode prover o que parece impossível. Abraão aprendeu a lição e progrediu na fé, a tal ponto que, quando Deus lhe pediu, levou Isaque, seu único filho, caminho de 3 dias ao lugar que Deus mostraria, para sacrificá-lo em holocausto ao Senhor. Ao se aproximar do lugar determinado, Isaque perguntou a seu pai onde estava o animal para ser sacrificado. Abrão respondeu-lhe: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Abraão aprendeu a desfrutar do Senhor como El Shaddai. Deus proverá ao homem tudo o que este precisa, principalmente para ele cumprir sua vontade. Abraão não negou seu único filho e conheceu mais acerca da pessoa de Deus. Como está escrito: Por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu,
o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Que Deus você tem experimentado ao longo de sua carreira cristã? Lembre-se de como ele tem transformado seu viver, de como mudou o seu destino. Na verdade, todos nós estávamos no caminho da perdição e hoje estamos no caminho da vida, cheios de esperança. E a pergunta de hoje é: que Deus você tem experimentado em seu viver? Para essa pergunta, eu vou responder meu nome e em nome de Dalila, né? Nós estamos fazendo juntos aqui. Então, hoje, nós temos experimentado o Deus que se revela lá em Gênesis, no capítulo 17, na parte B, né, que diz: Eu sou o Deus Todo-Poderoso e ande na minha presença e ser perfeito. Então é esse Deus em que nós temos a nossa fé e a quem nós servimos, né, o Deus Todo-Poderoso, que é em hebraico, né, chamado El Shaddai. Então hoje nós temos o orgulho, o poder de ser chamados filhos de Deus, não para nossa glória, mas pela glória dele. E isso com certeza é um grande privilégio. Qual seria o ponto-chave dessa palavra? Bom, eu acredito que o ponto-chave deva ser que nós devemos confiar que Deus realmente supre todas as nossas necessidades, assim como ele fez na vida de Abraão. Então, na prática, Deus supriu todas as necessidades dele. E a que ele mais pedia, a que ele mais queria, foi o que demorou mais para ele, que foi o seu sucessor, o seu filho. E Deus também proveu, além dele ter muitas riquezas, felicidades e tudo mais. E eu acredito que esse seja o ponto-chave do texto. E hoje a palavra começa em Gênesis 13:16. Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra. Assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. Próxima leitura, Gênesis 15, do 1 ao 5. Depois disso, Abrão teve uma visão, e nela o Senhor lhe disse: Abrão, não tenha medo. Eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Ó Senhor meu Deus, de que me vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que tenho. Tu não me deste filhos, e por isso um dos meus empregados nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor falou de novo e disse: O seu próprio filho será o seu herdeiro, e não seu empregado Eliezer. Ali o Senhor levou Abrão para fora e disse: Olhe para o céu e conte as estrelas se puder. Pois bem, será este o número dos seus descendentes. Próxima leitura, Gênesis 16, 1 e 2. Sarai, a mulher de Abrão, não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia, que se chamava Agar. Um dia Sarai disse a Abrão: Já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava. Talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Abrão concordou com o plano de Sarai. Próxima leitura, Gênesis 16, 15. Agar deu um filho a Abrão, e ele pôs no menino o nome de Ismael. Próxima leitura, Gênesis 22, 8. Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Próxima leitura em Gênesis 22, 17. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas no céu ou os grãos de areia na praia do mar, e eles vencerão os inimigos. E a nossa leitura com oração de hoje é em Gênesis 17, 1, que diz assim: Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Então, galera, essa palavra de hoje, ela nos lembra que Deus pode prover todas as nossas necessidades, né? E também tem um detalhe. Ele nos mostra que por muitas vezes nós não sabemos esperar. Então, ele dá o exemplo, né, de Sarai, que deu a
a sua escrava Agar para ter filho com Abraão, não soube esperar a promessa. E depois os descendentes desse filho se tornaram inimigos dos descendentes do filho dela, né? O gerado por ela. Então, às vezes nós não sabemos esperar, metemos os pés pelas mãos, acabamos querendo acelerar as bênçãos, né, que Deus tem para nós. Então, quando Abrão levou o filho dele para ser sacrificado, quando o Senhor pediu, ele já mostrou que aprendeu aquela lição, resolveu confiar até o último momento, e Deus mostrou para ele que proveria. Então, essa é a lição que nós vamos aprender com essa palavra hoje. Então, quando vocês forem orar, vocês meditem nessa palavra, peçam a Deus sempre ajuda para que vocês saibam esperar o tempo de Deus, não é o nosso. Ele tem para nós todas as coisas que são de acordo com a vontade dele. Então, que nós possamos ser obedientes e esperar o tempo de Deus. Amém? Então, uma boa noite para todo mundo e amanhã estaremos juntos novamente.